Jesus, sendo Deus, não podia ter nem fé nem esperança. Ele é somente amor. Assim, ele quer fazer-nos tornar pela perfeita resignação, fazer-nos viver em seu querer, onde se encontra o amor divino. 6 de novembro de 1906. Enquanto eu rezava como de costume, aliás, tudo o que faço, faço como se estivesse fazendo junto com nosso Senhor e com suas mesmas intenções. Eu estava recitando o credo e, sem me dar conta, estava dizendo que pretendia ter a fé de Jesus Cristo para reparar tantas incredulidades e para implorar que todos recebessem o dom da fé. Nesse momento, algo se moveu dentro de mim e ele me disse: "Tu te enganas, eu não tinha nem fé nem esperança, nem poderia ter, porque eu era o próprio Deus. Eu era apenas amor. Ao sentir amor, agradava-me tanto poder ser somente amor, que, sem prestar atenção, disse outro despropósito, isto é: Meu Senhor, queria eu também ser como tu, todo amor e nada mais." E ele acrescentou: "Essa é a minha intenção. Por isso, venho frequentemente falando contigo sobre a perfeita resignação, por motivo de, vivendo do meu querer, a alma adquire o amor mais heróico e chega a amar-me com o meu próprio amor. Torna-se inteiramente amor. E, ao tornar-se inteiramente amor, mantém contato contínuo comigo, estando comigo em mim e realizando tudo o que quero para mim. Não se move nem deseja outra coisa além do meu querer, onde está encerrado todo o amor do Eterno e onde ela própria permanece encerrada. Vivendo desse modo, a alma chega quase a não sentir mais a fé e a esperança, porque, ao viver do divino querer, já não percebe o contato com a fé e a esperança. Se vive do seu querer, no que precisa crer, se já o encontrou e dele se alimenta, e o que deve esperar, se já o possui, vivendo não de fora, mas em Deus. Por isso, a verdadeira e perfeita resignação é o selo da segura predestinação e a posse certa que a alma tem de Deus. Compreendestes? Pensa bem nisso. Fiquei como que encantada e dizia comigo mesma: é realmente possível chegar a isso? E quase duvidava pensando: talvez tenha querido pôr-me à prova, para ver como reagiria, dar-me ocasião de dizer mais tolices e mostrar-me até onde chega a minha soberba. Mas é bom dizer alguma tolice, uma vez que, ao menos isso, me faz dizer algo e me dá o benefício de ouvir sua voz, que faz voltar da morte para a vida. E pensava qual outra tolice poderia dizer. Nesse meio tempo, ele se moveu novamente e respondeu: és tu quem quer pôr-me à prova? Não eu. E além disso, acabas duvidando das minhas verdades. E fez silêncio. Eu me sentia confusa e refletia sobre tudo o que ele me havia dito. Mas quem poderia expressar isso por completo? São coisas que não se podem traduzir em palavras. Consolação e reparação que dá a Jesus quem medita sempre sobre sua paixão. 9 de novembro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, pensava na paixão de nosso Senhor. E enquanto fazia isso, ele veio e me disse: minha filha, agrada-me tanto
quem vai meditando sempre na minha paixão. Assente e compadece de mim, que me sinto recompensado por tudo aquilo que sofri durante a minha paixão. E a alma, meditando sempre nela, prepara um alimento contínuo, e neste alimento existem diversos temperos e sabores que produzem diversos efeitos. Assim, como durante a minha paixão me deram cordas e correntes para me prenderem, assim a alma me desata e me dá a liberdade. Eles desprezaram-me, escarraram-me e desonraram-me. Ela estima-me, limpa-me daqueles escarros e honra-me. Eles despiram-me e flagelaram-me. Ela cura-me e veste-me. Eles coroaram-me de espinhos, tratando-me como falso rei. Amargaram-me a boca com fel e crucificaram-me a alma, editando todas as minhas penas. Coroa-me de glória e honra como seu rei. Enche-me a boca de doçura, dando-me o alimento mais delicioso, que é a memória das minhas próprias obras, e, despregando-me da cruz, faz-me ressuscitar no seu coração. Dou-lhe como recompensa, cada vez que faz isto, uma nova vida de graça, de modo que ela é o meu alimento, e eu faço-me seu alimento contínuo. Por isso, a coisa que mais me agrada é o meditar sempre na minha paixão. Jesus habita na alma no tempo, e ela habitará em Jesus na eternidade. 12 de novembro de 1906. Continuando no meu estado habitual, dizia ao bendito Jesus: ó, quanto gostaria de amar-te, mas para ser mais amada por ti. E ele, dentro de mim, respondeu: amo-te tanto que jamais te deixo e habito continuamente em ti. E eu disse: agradeço-te por tua benignidade em habitar em mim, mas isso não me basta. Eu estaria mais feliz e me sentiria mais segura se pudesse habitar em ti. E ele: minha filha, no tempo tu me dás habitação em ti. Na eternidade eu a darei a ti. E fica tranquila e segura, pois aquele que habita em ti tem poder para manter sua morada firme e livre de todo perigo. O que fazem a resignação e a cruz? 14 de novembro de 1906. Oh, quanto me custou e quanto sofri por causa da sua privação, onde, depois de muito, apenas de relance, se fez ver e me disse: minha filha, se a perfeita resignação é o sinal certo e seguro da predestinação, a cruz alarga os confins do reino do céu, e como um relâmpago desapareceu. Diferença entre as ofensas feitas a Jesus pelos leigos e pelos consagrados e sacerdotes. 16 de novembro de 1906. Encontrando-me fora de mim mesma, via as inúmeras ofensas que eram feitas por sacerdotes e por pessoas religiosas, e o grande pesar que o bendito Jesus sentia. Então, quase admirada, disse: minha doce vida, é verdade que as pessoas religiosas te ofendem, mas parece-me que os seculares te ofendem ainda mais. E, no entanto, tu mostras mais desgosto pelas ofensas dos primeiros do que pelas dos segundos. Parece que estás com os olhos atentos para tudo o que fazem os primeiros, enquanto pareces não olhar para os que fazem os segundos. E ele respondeu: minha filha, tu não podes compreender a diferença que existe entre as ofensas dos religiosos e aos dos seculares. Por isso te admiras. Os religiosos
declararam pertencer-me, amar-me e servir-me, e eu lhes confiei os tesouros da minha graça, e a outros, como os sacerdotes, os tesouros dos sacramentos. Agora, fingindo pertencer-me, exteriormente e interiormente, se necessário, estão longe de mim, fazem parecer que me amam e me servem, mas, ao contrário, me ofendem e utilizam as coisas santas para satisfazer suas próprias paixões. Por isso, estou com os olhos continuamente sobre eles, para que não desperdicem meus dons e minhas graças. Mas, apesar dos meus cuidados, chegam ao ponto de profanar exatamente aquilo com que exteriormente parecem estar glorificando-me. Essa é uma ofensa tão grave que, se pudesses compreendê-la, morrerias de dor. Os seculares, por sua vez, declaram não pertencer-me, não conhecer-me e não querer servir-me. E nisso há um primeiro aspecto. Estão livres do espírito de hipocrisia, que é aquilo que mais me desagrada. Assim, tendo-se declarado, não pude confiar-lhes meus dons. Embora a graça os desperte, os combata, mas não se doa a eles, porque não a querem. Acontece como com um rei que, tendo travado uma batalha para libertar os povos da escravidão em que eram mantidos por outros reis, à custa de sangue, conseguiu libertar parte desses povos, colocando-os sob seu domínio, providenciando-lhes tudo e, se necessário, dando-lhes a própria morada para habitarem. Agora, de quem ele se desgostaria mais ao ser ofendido? Daqueles povos que permaneceram afastados dele e que ele ainda queria libertar, ou daqueles que vivem com ele. As obras vazias de substância divina e de espírito interior, 18 de novembro de 1906. Encontrando-me no meu estado habitual, vi apenas uma sombra do bendito Jesus. E ele me disse: minha filha, se é um alimento, se pudesse tirar a substância e alguém o comesse, ele não teria valor algum. Ao contrário, apenas serviria para inchar o estômago. Assim são as obras sem espírito interior e sem reta intenção. Vazias da substância divina, não têm valor algum e apenas servem para inflar a pessoa, de modo que ela recebe mais dano do que benefício. A obediência comunica a fortaleza divina. 20 de novembro de 1906. Continua o meu pobre estado repleto de amargura, mas em paz, por causa das privações quase constantes que sofro. Vi o bendito Jesus apenas como um relâmpago. E ele me disse: minha filha, a obediência é um muro irremovível. E assim torna a alma, não apenas isso, mas para ser irremovível é necessário que seja forte, robusta. E a obediência comunica a alma à fortaleza divina, de modo que, diante dessa fortaleza divina que ela possui, todas as coisas se tornam fracas. Assim, ela pode mover tudo, mas a ela ninguém pode mover. E desapareceu. Ocorre fazer todas as coisas, até as mais indiferentes, com a intenção de receber delas a vida de Jesus e agir dentro da sua humanidade, sendo para ele como um véu que o cobre. 28 de novembro de 1906. Continuando no meu pobre estado, vi apenas por um instante o bendito Jesus e parecia que ele se transformava todo em mim, de modo que se eu respirava, sentia o seu respiro no meu. Se eu movia um braço, sentia o dele mover-se no meu. E assim em todas as coisas. Enquanto fazia isso, ele me disse:
minha filha dileta, vês em que estreita união estou contigo? Assim quero-te toda unida e estreita a mim, e não penses que deves fazer isso apenas quando sofres ou rezas, mas sempre, sempre. Se te moves, se respiras, se trabalhas, se comes, se dormes, tudo como se o fizesses na minha humanidade, e como se do meu próprio ser saísse a tua ação, de modo que, ao romper-se a camada exterior da tua obra, deveria encontrar-se dentro dela o fruto do operar divino. E deves fazer isso para o bem de toda a humanidade, para que a minha humanidade possa ser encontrada viva no meio dos povos, porque ao fazeres tudo, até as ações mais indiferentes, com essa intenção de receber de mim a vida, a tua ação adquire o mérito da minha humanidade, porque, sendo eu ao mesmo tempo homem-deus, no meu espírito continha os respiros de todos, os movimentos, as ações, os pensamentos, tudo continha em mim. Assim, santificava-os, divinizava-os e os reparava. Portanto, ao fazeres tudo no ato de receber de mim o teu operar, também tu virás a abraçar e conter em ti todas as criaturas, e a tua ação se estenderá para o bem de todos, de modo que, ainda que os outros nada me deem, eu tomarei tudo de ti. Sinto que digo tantos disparates, são coisas íntimas e não sei expressá-las bem. Gostaria de escrevê-las como as tenho na mente, mas não consigo. Parece-me que capto uma gota de luz, enquanto 100 me escapam. Teria sido melhor silenciar, mas no fim, tudo seja para a glória de Deus. Se Jesus vive na alma, ela deve ter sempre paz e doçura, leite e mel, não modos ressentidos ou violentos. 3 de dezembro de 1906. Não vindo o bendito Jesus, sentia tamanha amargura. E além disso, um obstáculo interior que me deixava quase inquieta. Ó Deus, que dor! Comparadas a todas as outras penas, estas não passam de sombras, ou melhor, de alívio. É somente a tua privação que se pode dar verdadeiramente o nome de pena. Agora, enquanto me debatia, ele saiu do meu interior por um instante e me disse: que tens? Acalma-te, acalma-te, eis-me aqui. Não apenas estou contigo, mas em ti. Além disso, não quero essa inquietação em tua alma. Tudo em ti deve ser doçura e paz, de modo que se deve poder dizer de ti aquilo que se diz de mim, que nada em ti corre senão leite e mel, figurando no mel a doçura e no leite a paz. Eu sou tão pleno e imerso nessa paz e doçura que elas transbordam dos meus olhos, da minha boca e de todas as minhas obras. E se não fores assim, sentir-me-ei desonrado por ti, pois que, habitando em ti, aquele que é todo paz e doçura, tu não me honrarás se mostrares, ainda que minimamente, uma alma inquieta e ressentida. Amo tanto essa paz e doçura que, mesmo que se tratasse de algo grandiosíssimo da minha própria honra e glória, jamais quero ou aprovo modos ressentidos, violentos ou impetuosos, mas sim modos doces e pacíficos, justo porque somente a doçura é como uma corrente que prende os corações, de modo que não podem mais se soltar. É como a resina que adere e da qual não se pode desprender. E assim se veem obrigados a dizer:
nesta alma ao dedo de Deus, uma vez que não conseguimos agir de outra maneira. Além disso, se o modo ressentido não agrada a mim, tampouco agradará às criaturas. Aquele que fala ou trata de coisas de Deus sem doçura e paz, dá sinal de que suas paixões não estão ordenadas, e quem não ordena a si mesmo não pode ordenar os outros. Portanto, fica atenta a tudo que não seja a doçura e paz, se não quiseres desonrar-me. Luísa debate-se acreditando estar abandonada por Jesus, mas ele se esconde nela e é fiel às suas promessas. 6 de dezembro de 1906. Continuando no estado de privação quase total, via Jesus apenas como um lampejo e uma sombra. Dentro de mim dizia: vida da minha vida, por que não vens? Oh, como te tornastes cruel comigo! Como endureceu o teu coração, a ponto de não mais me escutares. Onde estão as tuas promessas? Onde está o teu amor? Se me deixas desolada no abismo das minhas misérias. No entanto, prometestes não me deixar jamais. Disseste-me que me querias bem. E agora? Tu mesmo me dissestes que é pela constância que se conhece se alguém te ama verdadeiramente. E se não há constância, não se pode calcular esse bem. E como tu a exiges de mim, que não formo a tua vida, e tu que és minha vida, a negas para comigo? Mas quem poderá dizer todos os meus desvarios? Seria demasiado extenso. Nesse momento, senti que ele se movia em meu interior, levantando o braço como que para me sustentar, e me disse: estou em ti, e escondo-me ainda mais em ti, para ver o que fazes. Não faltei em nada, nem às minhas promessas, nem ao meu amor, nem à minha constância. Se tu o fazes imperfeitamente, eu o faço na plenitude da perfeição para contigo. E desapareceu. Na divina vontade, a alma perde de vista a si mesma. Todo gosto é satisfeito e todo desejo é preenchido. 15 de dezembro de 1906. Continuando no meu estado habitual, sentia-me mais do que nunca amargurada por sua privação. De repente, senti-me como que absorvida na vontade de Deus, e todo o meu interior se aquietou, de modo que já não me sentia mais a mim mesma, mas inteiramente imersa no divino querer, até mesmo quanto à própria privação dele. Eu mesma dizia dentro de mim: que força, que encanto, que imã contém essa divina vontade que me faz esquecer de mim mesma e fazer tudo ocorrer no divino querer? Nesse momento, senti que ele se movia no meu interior e me disse: minha filha, como a divina vontade é o único alimento substancial que contém em si todos os sabores e gostos adequados à alma, esta encontra nele o seu alimento predileto e se aquieta. O desejo encontra o seu sustento e se sacia abundantemente, sem desejar mais nada. A inclinação já não tem para onde tender, porque encontrou o alimento que a satisfaz. A vontade própria já não tem o que querer, já que abandonou a si mesma o que era seu tormento e encontrou a divina vontade, que é a sua felicidade. Deixou a pobreza e encontrou a riqueza, não humana, mas divina. Em suma, todo o interior da alma encontra o seu sustento, ou seja, seu trabalho incessante.
no qual permanece ocupada e absorvida, sem poder sair dele, porque neste alimento e nesta obra, enquanto encontra toda a satisfação, descobre sempre algo a fazer, aprender e saborear de novo. De uma ciência menor passa a ciência maiores, e sempre lhe resta algo a aprender de coisas pequenas, passa a coisas grandiosas. De um gosto passa a outros sabores, e sempre lhe resta algo novo a experimentar nesse ambiente da divina vontade. Livro do Céu, volume 7, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.